Oi, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Bom, agora a gente vai passar por uma parte na parte de criação publicitária, que é a parte do texto publicitário. Joia? Então vamos entrar lá, beleza. Bom, texto publicitário. Bom, o texto publicitário é do latim textos, que significa tecido. Isso, na verdade, é bem importante, essa palavra tecido, porque da mesma forma que um tecido, o texto publicitário também é adaptado, adaptado não, mas ele também é pensado para cumprir uma função. E essa função é a primeira coisa que você precisa pensar antes de começar a escrever. Então, o que você tem que raciocinar? O que eu quero que as pessoas pensem, lembrem ou saibam sobre o produto que você está comunicando? Então, essa é a primeira coisa. Então, se você não tiver esse motivo, né, se você não souber, por exemplo, o que as pessoas estão querendo, né, o que você quer falar sobre o seu produto, né, então como é que você vai começar o seu texto? Então realmente fica um pouco complicado. E quando eu fico falando pessoas, 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 né, quem são essas pessoas? Quais são essas características psicoculturais dessas pessoas, né? Quem são elas? Né, são todas as pessoas. São todas as pessoas, são seu público-alvo. Então, se você não souber delimitar muito bem quem é o seu público-alvo, se você não souber delimitar muito bem para quem você quer comunicar, né, e quais são os traços psicoculturais que essas pessoas têm, então não é só, por exemplo, aquela coisa antiga do público-alvo, que eu já tinha falado na outra aula, de público-alvo delimitado por classe social, idade e o sexo. Sabe? Isso não acontece mais. Tem que saber as características psicoculturais mesmo, tem que saber um nível de detalhamento maior possível. Então, você precisa começar a entender que quanto mais você estuda o problema, melhor você consegue aplicar a solução. E isso acaba sendo uma coisa que você vai acabar aplicando para tudo na publicidade, e não só para a criação publicitária. Né? Para você, quando você chega num lugar como esse, por exemplo, criar um anúncio de cerveja que mostre traços culturais. Beleza? Pensa aí. Esse é o nosso problema. Sabe? Criar um anúncio de cerveja que mostre traços culturais. Legal. Meu, é muito difícil de você fazer isso, sabe? É muito difícil de você fazer isso. É muito complicado de você conseguir é, pensar num anúncio de cerveja com traços culturais se você não conhece os traços culturais do local onde você está inserido. Então, quantos realmente conhecem o que o sul-mato-grossense quer numa cerveja? Né? Gosta numa cerveja? Então diz pra mim, quantos aqui realmente conhecem isso? O que realmente o sul-mato-grossense quer do produto X, Y ou Z? Aí se eu não vou vender para o sul-mato-grossense, eu vou vender para o campo-grandense mais especificamente, então o que espera o campo-grandense? Você realmente conhece o lugar onde você está? Conhece as características locais? Conhece o cidadão local? Então, e a partir dessas perguntas, a partir dessas perguntas, né, a partir do traçando esse perfil desse público-alvo, tal qual um tecido, você pode moldar o texto para gerar empatia, independente da quantidade que você tiver, do formato da mídia que você inserir ou da maneira como o texto é recebido, porque hoje a gente também não pode mais ficar pensando que o texto feito para televisão é o mesmo texto que vai para o rádio. Isso, além de ser preguiça, né, de ser uma coisa, por exemplo, assim, de você, o cara tá te comprando dois produtos, você só tá entregando um, porque você só pensou pra televisão e tá pensando, pegando o texto da televisão e colocando no áudio, colocando só o áudio dele para você fazer um spot, além disso ser preguiçoso, de você estar roubando o seu cliente, isso não vai funcionar. E você vai desperdiçar ainda mais o dinheiro dele. Então você vai desperdiçar primeiro é, criando uma coisa e vendendo para ele que criou duas, o que é mentira. E a segunda coisa que não vai funcionar, porque você não pensou especificamente para tratar um texto para a mídia específica que ele precisava, que era o rádio. Então esse é um dos primeiros mais. Um dos erros mais comuns que existem também, sabe? A gente teve Prêmio Moreno agora, e o Prêmio Moreno agora ele pede uma campanha integrada, né? Então você tem que criar o material
um filme publicitário, você tem que criar um spot e você tem que fazer um material de internet. Então, qual que poderia ter sido o erro mais comum nesse material? Você ter usado o áudio do seu material de televisão para fazer o spot. Então, assim, todo o áudio do meu filme do meu filme de televisão, ele foi, na verdade, usado para fazer o spot. E extrair uma imagem do vídeo para fazer o seu banner de internet. O nome disso, que a gente chama disso, chama reprint. Né? Eu vou pegar uma coisa que já está pronta e vou refazer ela adaptando o formato para outras mídias. Isso não vai funcionar. Isso já funcionou em outras épocas. Né? Isso já foi uma coisa que era feita em outras épocas, mas hoje não funciona mais. A maneira como as pessoas recebem a informação, a maneira como elas interagem com a informação é completamente diferente. Então você precisa pensar de maneira diferente para cada tipo de mídia que você tem. Um dos erros mais comuns, ou talvez o mais comum, é a gente achar que a propaganda ela é feita para persuadir as pessoas. Se usa esse termo, sabe? A propaganda persuade as pessoas, né? Eu acho que a melhor maneira de você falar esse assunto é dizer que a propaganda aconselha as pessoas. Até porque eu acho muito difícil você convencer alguém de alguma coisa, né? Acho que ninguém convence ninguém de nada. Acho que se a propaganda tivesse todo esse poder que as pessoas dizem que ela tem, né? Esse poder de persuadir as pessoas, eu fazia campanha para as pessoas ficarem em casa e elas ficariam. Faria campanha para falar, fiquem em casa. Botava lá 30 segundos numa hashtag fique em casa. Ou então criaria o maior filme publicitário do planeta, mais incrível do mundo, com todo o orçamento que existe, para dizer para ela, olha, fica em casa. E ainda assim as pessoas não ficam. A gente aconselha, a gente fornece os fatos, a gente diz o porquê preciso ficar em casa, a gente diz, dá os motivos para ficar em casa, a gente também acrescenta não só os motivos técnicos, mas os motivos emocionais de você ficar em casa. Então, algumas propagandas são construídas no sentido mais técnico. Então, a pessoa te dá motivos técnicos para você ficar em casa. Outras te dão sentidos emocionais relacionados à família, às pessoas que você gosta, à sociedade, etc, etc. Do lado de lá, te dão argumentos, né, de quem está dizendo, por exemplo, que o Brasil que a gente precisa sair de casa, que a gente não tem que ficar em casa, que, etc, etc. Estão te dando outros argumentos. Então, qual argumento você vai seguir? Aí cada um tem que saber o seu. E também, uma coisa que você tem que pensar é que a gente não pode esquecer, quando a gente está criando, de dizer para o público o que ele tem que fazer no próximo passo, sabe? Porque você também tem isso, sabe? Você vai aconselhar ele, olha, o meu produto é melhor por causa disso, ou então a atitude X é melhor por causa disso, e aí você tem que dizer para ele qual que é o próximo passo dele. O que eu geralmente digo que é vergonha de vender, sabe? A gente tem um pouco de vergonha de vender. Dizer para ele, olha, você vai encontrar meu produto aqui, vai encontrar meu produto no ponto de venda fulano, no lugar ciclano, no telefone beltrano. Você tem que falar isso para a pessoa. Não pode ter vergonha de vender. Quem tem vergonha, já viu político que tem vergonha de pedir voto? Político tem vergonha de pedir voto não é eleito. O cara, toda oportunidade que ele tem, ele vai lá e pede voto. Não interessa se tem 2 pessoas, se tem 5 mil, se tem 20 mil. Se tiver uma pessoa, ele pede para essa única pessoa. Então a gente também não pode ter essa vergonha. Ok? Aí, mas essa escolha do público, por exemplo, ela não pode ser uma escolha neutra ou uma escolha instintiva. Ele tem que ser uma coisa que vem através da empatia do seu texto publicitário. Então a pessoa tem que olhar para o seu texto e ter empatia com aquilo, acreditar naquilo, porque aquilo é verdade, porque você está dando motivos verdadeiros ou emocionais que se conectam com esse público, e você vai fazer com que esse público se veja nesse texto publicitário de uma maneira que ele vai considerar comprar o seu produto. E a mensagem publicitária acaba podendo se adaptar a alguns formatos, sabe? Então, quais são os formatos mais clichês que nós temos, por exemplo, assim, de formato de texto publicitário, né? A gente tem, por exemplo, a cartinha de criança, sabe cartinha de criança? Que ela fala, querido papai, ela faz isso. Então, a locução é de uma criança, mas o assunto geralmente dessa cartinha não é o assunto que uma criança trataria. Então você usa a criança, usa o formato de cartinha de criança para
ser o formato do texto publicitário para daí você passar a sua mensagem. Cartão postal, currículo, pedido de trabalho, prova de múltipla escolha. Essa eu já vi várias vezes também. Então, determinado do momento do material, ele vem construindo, ele trava para o material e aí dá duas opções para você. Assim, se você for uma pessoa legal que usa o meu produto, você vai escolher a alternativa A. Se você não for legal, você vai escolher a alternativa B. Então você faz uma prova de múltipla escolha. Então, cada uma dessas mensagens, dessas maneiras que a mensagem publicitária pode se transformar, pode se adaptar, você pode usar como um recurso estilístico, pode usar como um recurso do seu texto publicitário. Agora, tem algumas que são mais utilizadas do que outras. E aí o problema é que se você usa ela demais, ou você usa um recurso que muita gente já usou, você acaba tendo um texto publicitário que é absolutamente comum, que se usa de um recurso comum. Mas eu tenho exemplos aqui de recursos de textos que são clichês que acabam sendo, que por exemplo, da cartinha da criança, que podem ser utilizados se você souber utilizar bem. Então, por exemplo, esse aqui é um problema muito legal para você pensar, né? Por exemplo, assim, a minha empresa, ela vende o quê? Ela vende seguro. Certo? Então, minha empresa vende seguro. Ou então ela é investidor. Então, qual que é o problema dessas empresas? O problema dessas empresas é que elas precisam desafiar as pessoas a quererem mais da vida, né? A buscarem mais da vida. Sabe? É você não ficar olhando só para a adversidade como um obstáculo, ou enxergar o problema como uma coisa impossível de ser resolvida, mas você enxergar o problema como uma possível maneira de que você tem de melhorar na sua vida. Falar assim, quem vê só no problema uma coisa impossível de resolver, e nós já falamos sobre isso em outra aula, você só vai ficar no problema e não vai conseguir resolver o problema. Então, se você olhar para o problema como uma oportunidade ou como uma maneira que você tem de melhorar, então você vai acabar desafiando as pessoas a buscarem mais da vida. Mas esse não precisa ser meu foco no problema. Eu posso dar o foco, por exemplo, num outro aspecto da vida. De repente, na família. Né? Então, quem representa, por exemplo, dentro da família, para quem as pessoas trabalham, sabe? Dentro de uma família, quando você olha para uma família, é normal que as pessoas elas tenham o mesmo discurso. Todas elas dizem a mesma coisa. Falam assim, eu trabalho em prol da minha família. Isso é uma coisa que as pessoas dizem. Falam assim, eu busco melhorar a minha vida, não é para mim, mas é para a minha família. Geralmente, é buscar mais para os meus filhos. Então, se eu olhar para os meus filhos, olhar para os filhos dessas pessoas e dizer assim, puxa, os filhos é que são o futuro da humanidade. Então, seria interessante que eu buscasse um discurso que lembrasse que que os meus filhos e os seus filhos são o futuro da humanidade. Vamos ver como eles resolveram esse problema? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês acessarem aí depois, esse material bem bacana. O meu pai está mentindo. Material muito legal. Então vou dar um tempinho para vocês acessarem e depois eu volto. Ok, todo mundo deve ter assistido, né? Eu espero que sim, porque é importante vocês assistirem para poder falar um pouquinho sobre esse vídeo para vocês. Então vocês viram que é realmente impressionante, né? Meu pai está mentindo, né? Então é o título do vídeo, é um material, é um filme publicitário da MetLife, que é uma empresa de seguro, né? De plano de previdência, né? Também de investimento, então de investimento a longo prazo, e aí ele termina com aquela frase maravilhosa, né, que, poxa, o futuro de uma criança vale qualquer sacrifício, que geralmente são coisas que os pais pensam, né, então é um material muito bem construído, o texto é impressionante e simplista, né, como tem que ser a carta de uma criança, então uma criança não tem um texto rebuscado, ela não tem uma maneira rebuscada de contar as coisas, então ela conta as coisas de uma maneira simplista. Então essa é a primeira dica. O texto publicitário procura seguir a lógica do pensamento de uma criança, ao mesmo tempo que ele vai contando tudo o que precisa ser contado, né?
E aí ele faz essa inversão no final, esse plot twist no final, porque geralmente uma cartinha de uma criança, ela não traz essas coisas nada negativo, né? Então, aí ela faz essa inversão, esse plot twist no final, dizendo, olha, mesmo com tudo isso, meu pai mente. O meu pai mente que a gente tem tudo, meu pai mente que a gente tem dinheiro, meu pai mente que ele tem emprego, mente que não está com fome, e mente tudo isso por minha causa. Então a criança tem o raciocínio, ou a clarividência, ou sei lá como a gente pode chamar isso, ela consegue pensar, poxa, o meu pai faz todos os sacrifícios do mundo para eu estar onde eu estou. Para eu poder ter uma educação, para eu poder comer, para eu poder estudar. Então, e aí traz essa reflexão dentro do material. Então isso é uma coisa importante, né? A gente sempre pede, reclama, mas o que os pais fazem pelos filhos? Então aqui, nesse material do Meu Pai Está Mentindo, da MetLife, você consegue ter uma ideia muito interessante de uma visão bastante unilateral, né? De como poderia ser, de como uma criança acaba tendo essa percepção sobre como o pai dela lida com o dia a dia e da maneira que o pai dela luta para viver e para dar um futuro melhor para o filho dela. E aí entra a empresa no final dizendo, olha, se você quer garantir um futuro bacana para alguém da sua família ou para alguém que você gosta, pô, pode contar com a gente. Então é uma coisa realmente impressionante. Bom, desculpa. Bom, então vamos lá. Aí então, para você traduzir isso num formato técnico, né, do texto publicitário, aí a gente vai ter a contribuição do Nietzsche, tá? Então eu vou parar por aqui e aí depois eu trago essa contribuição do Nietzsche em outra aula, mas só para a gente concluir aqui, a contribuição do Nietzsche é a seguinte: ele vai dividir o texto publicitário em duas vertentes. Na vertente racional, naquela que apresenta apenas características racionais do produto, e aquela que ele apresenta características emocionais ou humorísticas, ou enfim, mais dramáticas em relação ao produto. Então, uma é a variante apolínea do texto publicitário e a outra é a variante dionisíaca. Aqui eu não estou falando sobre a formação da ideia. Estou falando sobre o texto publicitário, a maneira como o texto é construído. Então nós temos essas duas maneiras separadas, né, que o Nietzsche propõe. O texto racional e o texto emocional. Então eu tenho o texto apolíneo e o texto dionisíaco. Nós vamos falar dele na próxima aula. Valeu!